João, capítulo 14. Versículo 1 ao 6 nos diz assim: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês também estejam. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, eis aqui nessa manhã, Deus, que nós nos encontramos na Tua casa, para aprendermos de Ti, Senhor. Pedimos ao Teu Espírito Santo, o nosso Consolador, aquele a quem o Senhor disse que não nos deixaria órfãos, porque estaria conosco, Senhor. Espírito Santo, fale conosco, fale aos nossos corações, leve cativo, Senhor Deus, a nossa mente, e que nós possamos, ó Deus, aplicar, entender e aplicar essas palavras nos nossos dias. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te glorifico. Amém. Amém. Paz, Senhor, igreja, mais uma vez. Irmãos, eu gostaria que depois vocês deixassem a Bíblia aberta, que a gente vai poder andar em outras passagens da Bíblia, né? E o tema dessa manhã, eu passei um bom tempo já aguardando esse tema, porque é um dos temas mais lindos da Bíblia. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, eu gostaria de estar dando uma passeada em alguns livros da Bíblia. E eu quero começar por Gênesis, né? Porque lá em Gênesis Deus cria o homem e ali ele coloca no jardim. E estando ali no jardim, a Bíblia nos diz que pela viração do dia, Deus ia visitar o homem, Deus conversava com o homem, Deus tinha um relacionamento, uma comunhão com o homem. Mas, certo dia, devido a uma palavra de engano, o homem peca, o homem desobedece, o homem cai. E ele é expulso do jardim. E ali, quando ele é expulso, Deus coloca anjos, querubins ali no jardim, com espadas inflamadas, para que o homem não volte para lá, e ele também coma do fruto da árvore da vida. E ali, quando ele come, ele sai, é expulso do jardim. Ele perde aquela comunhão com Deus. Aquela comunhão a qual foi criada. Irmão, só uma coisinha, se alguém tiver alguma pergunta, pode falar. Da última vez que eu falei aqui, ninguém fez perguntas, né? Vocês fiquem à vontade. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, passo para outra pessoa, então a gente pesquisa e um dia a gente descobre a resposta. Mas podem perguntar e fiquem à vontade, tá? Aqui, esses nossos domingos é para isso mesmo, a gente tirar a dúvida. Então, voltando ao assunto, o homem é expulso do jardim e aí ele perde a comunhão com Deus. E aí, o livro, a Bíblia em si toda, antes dele ser expulso, Deus faz uma promessa para o homem. E que promessa é essa? Que aquele Adão, que através da sua vida trouxe morte à humanidade, apareceria um segundo Adão. E esse homem que viria aqui à terra, através da sua morte, ele ia trazer o quê? Vida para nós, vida para a humanidade. E essa referência que encontra-se lá em Gênesis 3, versículo 15, ele está fazendo referência a Jesus Cristo. E toda a Bíblia, ela é cristocêntrica. E o que é isso? Tudo gira em torno de Cristo. Velho Testamento fala que virá um rei, um Messias, virá um homem, o Deus enviará o seu filho para quê? Para que salvar, para libertar, para trazer paz a Israel, para mudar a situação de Israel. Toda a Bíblia é cristocêntrica. E aí vem, Velho Testamento fala, virá um homem, virá um rei, virá o Messias, virá o Salvador. Chega o Novo Testamento e o que acontece? O Messias vem.
E aí depois, mesmo no Novo Testamento, fala que ele foi, mas que ele voltará. Então, todo o Velho Testamento fala, virá o Messias, virá um Salvador. E aí chegamos no Novo Testamento, que o que acontece? Vem o Messias. E aí vem o Messias, começando pelos Evangelhos, os 4 primeiros livros da Bíblia. E nos Evangelhos, no 4 primeiros livros da Bíblia, começa por Mateus. Mas quando nós estudamos em teologia, tem uma matéria chamada Introdução ao Novo Testamento. E nessa matéria nós aprendemos que cada evangelho, ele é destinado a uma nação, é destinado a um povo. E ele apresenta Jesus a essa nação, a esse povo, de uma forma diferente. Então chega Mateus. Quem era Mateus? Mateus, o nome dele era Levi. E ele era um publicano, coletor de impostos. E certo dia, Jesus passando perto da coletoria, o viu e o chamou para que o servisse. Então, Mateus era um discípulo, ele era um dos 12 de Jesus e ele também era judeu. Então, para quem que Mateus escreveu? Ele escreveu para o seu povo, ele escreve para os judeus. Mas como apresentar Jesus aos judeus? Porque até então era só uma promessa, que viria um Messias, que viria um Salvador, que viria um libertador, um rei, para libertar, estar à frente de Israel. Ele apresenta Jesus como rei. E esse rei viria, estaria à frente de Israel. Esse rei libertaria Israel. Só que não é um rei como os judeus esperavam. E os judeus, eles assim... a genealogia conta muito para os judeus. A família dos judeus era muito importante. Então, para que Mateus provasse que, de fato, Jesus era o rei, aquele Messias esperado, como que Mateus começa o seu evangelho? Ele começa o evangelho através da genealogia. Mas os judeus sabiam que Jesus viria de onde? De Abraão e também de descendente de Davi. Então, ele começa o seu evangelho. Mateus 1, versículo 1 nos diz, este é o evangelho de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Então, ele prova para os judeus, olha, é esse o Messias, é esse o rei que nós estamos esperando, é esse o rei que vai nos salvar, que vai redimir a humanidade. Então, veio o segundo evangelho, o evangelho de Marcos. E quem era Marcos? Marcos, ele era um judeu, mas ele não era um dos 12. Ele não fazia parte dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Mas quem era? Segundo estudiosos, dizem que esse Marcos era João Marcos. O mesmo ali, o primo de Barnabé, que na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, estava com ele, mas os abandonou, os deixou sozinho. Então, Marcos, ele era também judeu, não fazia parte dos 12, mas Marco, ele pensou, Mateus escreveu para os judeus, e para quem eu vou escrever? Ele escreveu para aqueles que dominavam na época, que eram os romanos. Então, Marcos, ele escreve para os romanos. E os romanos, quem eram os romanos? Os romanos eram pessoas bárbaras, se lidava a maioria das vezes com soldados, com exércitos. Então, eram pessoas de ação, não eram pessoas de pormenores. Então, Marcos é o menor dos evangelhos. Então, ele vai e escreve para os romanos e como apresentar Jesus? Como eu vou levar Jesus para os romanos? Eu não posso dizer que Jesus ele é o rei. Por quê? Porque os romanos já tinham seu rei. E se eu falasse que Jesus, se Marcos falasse que ele era o rei, ia gerar um contrito, ia gerar uma confusão. Então, Marcos apresenta Jesus aos romanos de uma forma que eles possam entender. Então, apresenta Jesus como servo. Por quê? Até mesmo porque os judeus já estavam servindo aos romanos. Então, era uma forma sutil para que eles entendessem. Então, apresenta Jesus como servo. E chega o terceiro evangelho, que é o evangelho de Lucas. Quem era Lucas? Lucas, se Mateus era um judeu, Marcos era um judeu,
mas Marcos não era não era parte dos discípulos. Marcos não era nenhum nem outro. Lucas, ele era um grego, um médico grego, e também ele não fazia parte dos 12. Porque muitas vezes nós lemos os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, o que a gente pensa? São os discípulos de Jesus que escreveram. Mas não. Lucas, ele não era judeu, ele era um grego, e ele também não fazia parte dos 12. Então, Lucas, ele escreve para quem? Para o seu povo, os gregos. E como escrever para os gregos? Quem eram os gregos? Eram pessoas muito inteligentes, pessoas sábias, pessoas que tinham vasto conhecimento. Então, como eu vou apresentar Jesus? Como eu vou elevar o evangelho de Jesus a pessoas tão sábias, para pessoas tão inteligentes? Não pode ser de qualquer forma, porque se Marcos, quando escreveu para os romanos, procurou escrever de uma forma tão rápida, de forma com ação, Lucas, ele procurou escrever de uma forma muito sutil. Lucas é o maior dos evangelhos. Lucas, ele pega e escreve com palavras, um vocabulário muito rico. Lucas, ele coloca poesia, coloca música no seu livro. Para quê? Para mostrar aos gregos que Jesus, ele não somente o rei, ele não era somente o servo, mas apresentar uma forma que ele pudesse pensar sobre Jesus. E a forma como Lucas colocou, apresentando Jesus, foi: Jesus é o Filho do homem. Para que os humanos pudessem se questionar: todos nós não somos filhos de homens? Todos nós não somos humanos? Por que vai aparecer um agora? E por que ele é o do homem e não de homem? Então, era uma forma para que eles pudessem se questionar, pudessem se perguntar. E aí Lucas escreve esse livro. E chegamos ao 4º evangelho, que é o evangelho de João. E quem era João? Esse João não era João Batista, porque João Batista morreu muito cedo. Quem era João? Esse João é o evangelista João. João era tanto judeu como um dos 12, era o discípulo amado. Então, João, ele escreve. E para quem João vai escrever? João viu. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos. Para quem eu vou escrever? João, ele escreve para todos. Então ele fala: olha, eu vou escrever tanto para judeus como para gentios. E quem são gentios? Gentios são todos aqueles que não são judeus. Os romanos eram gentios, os gregos eram gentios, os samaritanos eram gentios. Todos eram gentios. Então, João, ele é um dos livros é o livro mais evangelístico que tem. Então, ele escreve para todos de uma forma geral. Mas como apresentar Jesus para todos? João apresenta Jesus como o Filho de Deus. E como provar que Jesus é o Filho de Deus? Ele começa já em João capítulo 1, versículo 1, dizendo que Jesus é o verbo, que no princípio ele era o verbo, que o verbo estava com Deus e que o verbo era Deus. João, ele mostra a deidade, mostra que Jesus era Deus. Então vai provando em torno do seu livro que Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele não é somente o rei, ele não é somente aquele que veio para servir e dar a sua vida em resgate do mundo, de todos. Ele não é somente o Filho do homem, mas ele é o Filho de Deus, aquele a quem Deus enviou ao mundo para salvar, para que morresse por todos nós. Então, aí chegamos ao Evangelho de João, para que nós pudéssemos entrar em João capítulo 14, versículo 1, que diz: não se turbe o vosso coração. Fica interessante da gente perceber, parece que houve uma quebra. Veio o capítulo 13, de repente Jesus coloca: não se turbe o vosso coração. Mas por que eu não tenho que turbar o meu coração? Mas por que os discípulos não deveriam turbar o seu coração? É porque o capítulo 13 e o capítulo 14, eles estão interligados. O capítulo 13, a partir do capítulo 13, Jesus ele começa a falar a respeito da sua morte. E aí o que ele fala? Olha, eu vou para o Pai. Dentro em breve,
eu não estarei convosco. Eu não vou estar mais com vocês. E Jesus começa a falar situações que aconteceriam com eles, dentre as quais falou, um de vocês vai me trair. Falou, olha, Pedro, você que é o mais forte, o mais convicto da tua fé, que diz, olha, que eu estou com Jesus até o fim, eu estou contigo, Jesus, até o fim. Pedro, você não é tão forte assim, porque você vai me negar. Então, diante de todas aquelas situações, de todas aquelas lutas pelas quais os discípulos enfrentariam, como é que eles ficaram? Eles começaram a ficar angustiados, eles começaram a ficar perturbados, e foi aquela angústia dentro de si, mas eles não precisaram falar uma palavra para Jesus. Eles simplesmente ficaram perturbados dentro de si. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, lhes disse, não se turbe o vosso coração. Não precisa ficar preocupado. Não precisam vocês ficarem angustiados. Sabe por quê? Porque eu vou para a casa do Pai. Eu não vou estar aqui com vocês fisicamente. Vocês vão estar passando por lutas, vocês vão passar por dificuldades, mas não precisam ficar com angústia, angustiados. Não precisam ficar perturbados. Mas sabe como vocês fiquem? Fiquem em paz. Fiquem em paz. Fiquem em paz. Sabe por quê? Porque eu estou preparando um caminho para vocês. Um caminho, sabe qual caminho é esse? Um caminho que uma vez foi fechado. Um caminho que uma vez vocês já não tinham mais o acesso. Então eu estou abrindo um caminho para vocês. Mas Tomé, com as dúvidas que são inerentes dele, a incredulidade, ele fala, Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai. Como é que nós vamos saber o caminho? E aí Jesus nos diz, esse lindo versículo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E baseado em João, agora se nós vamos entrar, foi só uma introdução, agora se nós vamos entrar na palavra dessa manhã, nós vamos falar sobre o caminho, a verdade e a vida. Amém? Olha só o que eu fiz questão de frisar ali para vocês. O caminho, a verdade e a vida. Esse o e esse a, na língua... Gente, vocês, eu sou... como é que eu posso dizer? Na língua formada, né, em português, então... Eu gosto muito de estar explicando algumas palavras. Então, esse o, esse a, na língua portuguesa, ele é chamado de artigo. E eles são artigos definidos. O que ele faz, esse artigo? Ele vai definir um nome, um substantivo. E aí ele está definindo caminho, verdade e a vida. Não está se tratando de qualquer caminho, de qualquer verdade ou de qualquer vida. Está sendo específico. Se fosse um caminho, uma verdade e uma vida, seriam artigos indefinidos, porque poderiam ser qualquer caminho, qualquer verdade e qualquer vida. Mas esse o e esse a, eles fazem toda a diferença em uma frase. Eles vão definir o sexo, se é masculino ou feminino. Ele vai definir o número, se é singular ou se é plural. Então, Jesus está querendo dizer, quando ele chega e fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele está dizendo que eu sou fundamental, eu sou indispensável, eu sou necessário. E aí, por quê? Porque ele começa o caminho. E nós vamos entrar nesse caminho, a primeira parte, o caminho. O que é o caminho? O que nós vamos poder entrar nesse caminho? Se nós... quando eu comecei essa palavra, eu não sei se vocês perceberam e vocês podem ter se questionado. Por que a Esté foi começar em Gênesis para falar sobre o caminho? Por que será? Sabem por quê? Porque lá em Gênesis havia um livre acesso para nós. Porque nós, homens, nós fomos criados para ter comunhão com Deus, para ter livre acesso a Deus. Mas quando o pecado entrou no mundo, houve uma quebra. E com essa quebra, o homem já não tinha mais o livre acesso a Deus.
Então Jesus veio para quê? Para restaurar esse caminho de acesso a Deus, acesso ao Pai, acesso à adoração ao Pai. E para entrar na presença de Deus. E essa presença de Deus é nós estarmos aqui, mas quando nós findarmos a nossa vida aqui na terra, nós vamos ter uma vida muito além daqui. E é essa vida que o Senhor foi preparar para nós, para cada um de nós. E Jesus, quando Ele nos diz, não se turbe o vosso coração, Ele quis dizer, olha, não fica preocupado, não. Não fique angustiado. Sabe por quê? Vocês não me verão fisicamente. Vocês não verão a minha presença, mas eu estarei com vocês. Deus estará dentro de nós. Então, por mais que nós não vejamos Deus, Jesus, fisicamente, por mais que os discípulos não vissem a Jesus fisicamente, mas Jesus estaria com eles, o Espírito Santo estaria com eles. E essa palavra que Jesus disse, Ele não disse somente para os discípulos, Ele diz para nós. Ele diz para nós. E Ele nos fala, em meio às nossas lutas, em meio às nossas angústias, ou em meio às nossas dúvidas, eu estou convosco todos os dias. Vocês não estão só, vocês não estão órfãos, vocês estão com o Espírito Santo. Por isso, não se turbem. Não se turbe o vosso coração. Mas sabe o que é necessário? É necessário que vocês estejam no caminho. É necessário que estejamos no caminho. Que não saiamos desse caminho. Sabe por quê? Porque é só através desse caminho que nós vamos chegar a Deus. Em meio a tantos caminhos que as pessoas procuram, para quê? Para ter paz. As pessoas procuram um caminho para chegar à felicidade. Tem pessoas que procuram vários caminhos para até mesmo para se chegar diante de Deus, um ser espiritual. Mas Jesus, Ele nos diz, olha, nada disso vai chegar até Deus. Nenhum desses caminhos, todos esses caminhos, eles são falsos. Porque existe somente um caminho verdadeiro. E esse caminho é que vai levar até Deus. Esse caminho que vai levar até o Pai. Por isso, não se afaste desse caminho. Por isso, não desvie desse caminho. Não desista desse caminho. Virão as lutas, virão os problemas, as dificuldades. Mas persista nesse caminho. Porque é só nesse caminho que nós chegaremos diante da presença do Pai. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, que diz, há caminhos que ao homem parecem ser bons. Quantas vezes nós estamos passando por caminhos, e é esse que vai me levar a Deus, é esse que vai me levar à felicidade, é esse que vai me trazer paz, mas são caminhos de morte, são caminhos que vão nos trazer problemas. Quantas vezes nós temos que retornar e ver que aquele ali não era o verdadeiro caminho. Eu certa vez, eu e o Zé, nós somos meio aventureiros, né? E nós estávamos viajando, os meninos eram pequenos, e nós fomos para Natal. E eu nunca vou me esquecer dessa experiência. E lá estava chovendo muito em Natal. Então, o que? Não, a gente veio para Natal por causa do sol. Vamos ficar aqui na chuva, não vamos. Vamos descer para Maceió. E naquela época, eu não sou de internet, irmãos. Obrigada, tia Isa, que me ajudou com os slides, que eu não sei de nada, né? Então, eu sou do 4 rodas. Aquele mapa 4 rodas, né? Então, aquele mapa é o Zé dirigindo, eu lá com o mapão na frente, e vou e falo, ó, Zé, aqui tá bom, aqui aquilo outro. Tem poucos anos que eu estou usando o Waze e o Google Maps, pouco tempo. Mas eram 4 rodas. E ali eu vi, olha, Zé, tem um atalho aqui. E nisso, a estrada estava fechada, porque um sem terra estava fazendo uns bloqueios lá na estrada. E aí eu falei, ó, Zé, tem um atalho aqui. Vamos pegar esse atalho e a gente já chega bem pertinho de Maceió. Vamos. Irmãos, pense numa estrada ruim. E estava meio chuvoso, buraco. Atolando o medo, e o medo de carro atolar. E estava dando umas 4 horas da tarde, ia escurecer. E lá no Nordeste, escurece super cedo. E aí eu falei, meu Deus, a gente vai parar aqui nesse meio com 2 meninos pequenos, que a gente vai fazer? Zé, vamos voltar. Foi quase 1 hora. Nesse atalho, nós tivemos que voltar, às quase 1 hora. E quando chegamos lá, já não tinha carro nenhum.
a estrada já tinha sido desbloqueada há muito tempo. Nós perdemos tempo, sabe por quê? Porque nós procuramos um atalho. E quantas vezes nós procurando os atalhos da vida, nós perdemos tempo. Nós deixamos de aproveitar aquilo que Deus tem para nós. Mas Jesus, ele fala, olha, eu sou o caminho. Não procure atalho, não procure se desviar, não procure outros caminhos. Irmãos, na hora que eu comecei a vir para cá, começou uma tosse. Eu falei, Senhor, repreenda essa tosse. Não deixa essa tosse, não. Agora a tosse quer vir, mas está repreendido no nome de Jesus. Não vai me impedir, não, em nome de Jesus. Então, o que acontece? Os atalhos da vida nos fazem perder tempo. E a gente pensa, não, eu vou me dar bem nesse atalho. Vai dar tudo certo nesse atalho. Eu nesse desviar aqui. Mas a Bíblia fala, irmãos, que em Isaías, capítulo 30, versículo 21, diz, quando tu te desviares, dá para a direita, ou quando tu te desviares para a esquerda, tu ouvirás uma voz dizendo, este é o caminho, ande por ele. Todo dia o Espírito Santo fala conosco, olha, não se desvie nem para a direita, não se desvie para a esquerda, sabe por quê? O caminho é este, o caminho é Jesus Cristo, e é esse caminho que Ele quer que a gente ande por Ele todos os dias. Mas eu pergunto para vocês, o que é o caminho? O que é o caminho? Que eu tanto falo, vamos seguir o caminho, vamos caminho. Caminho, se a gente for olhar no dicionário, é um percurso, um trajeto que liga um lugar a outro. Mas nós não vivemos apenas pelo que diz o dicionário. Caminho é um estilo de vida, são hábitos de vida. Quando Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade, a vida, Ele estava querendo dizer, eu sou o exemplo. Olha o que eu faço, olha o que minhas ações, olha como eu perdoo, olha como eu amo, olha como muitas vezes eu poderia falar, mas eu me calo, olha como eu manifesto o meu amor no meio das pessoas. São ações. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, Ele fala para que a gente possa seguir o exemplo de Jesus. Em Atos, capítulo 9, Atos de uma forma geral. Você sabe como os discípulos eles eram conhecidos? Como os do caminho. Eu queria, se possível, colocasse até Atos 9, 2 e 3. Atos 9, 2 e 3. E esse caminho é com letra maiúscula, que diz que Saulo, ele foi para matar, para prender os discípulos, os que eram do caminho. E não só os discípulos, mas tanto homens quanto mulheres. Ele foi para prender aqueles que estavam seguindo o exemplo de Jesus. Aqueles que agiam como Jesus agiam. Mas aí veio o versículo 3. E olha como diz o versículo 3. Seguindo ele, estrada. Ali está a estrada, mas na minha Bíblia diz caminho. Seguindo ele, caminho afora. E esse caminho que eles seguiam era com letra minúscula. Saulo, ele seguiu o caminho dele. Saulo pensava, é esse caminho que eu estou seguindo, é o caminho certo. Esse caminho que eu estou seguindo é o que vai me levar a Deus. Esse caminho que eu estou seguindo, eu tenho que continuar. Eu tenho convicção de que ele é o certo. E quantas vezes nós estamos fazendo o errado e achando que é o certo? Até que Saulo, nesse mesmo capítulo, ele tem um encontro com o caminho verdadeiro. Quantas vezes nós não estamos precisando ter um encontro com o caminho verdadeiro? Com Jesus Cristo. Estamos seguindo o caminho com a letra minúscula, que é um caminho qualquer, que é um caminho que leva a qualquer outro lugar, a qualquer outra coisa, menos a presença de Deus. Menos a presença de Deus. Quantas vezes nós até sabemos que o caminho está errado, que o caminho certo e o caminho errado, nós optamos pelo caminho errado. Assim como Jonas optou pelo caminho errado. Deus mostra para Jonas, é esse o caminho para Nínive, vai para o norte. Dom Jonas, ele vai para o sul, para o caminho totalmente oposto. Quantas vezes nós estamos num caminho em que, sendo confrontado assim como aquele jovem rico, o jovem rico, Jesus chega para Jesus e fala, olha, Senhor, o que eu faço para herdar a salvação? Jesus lhe diz, depois de tudo isso que você fez, vende metade dos teus bens, dá aos pobres. Ele abaixa a cabeça e sai. Continua com a sua vida. Quantas vezes nós não estamos seguindo o caminho, como o próprio Tomé.
Senhor, estou te seguindo tem um tempo, mas qual é o caminho? Não sabemos nem o que estamos seguindo, nem o que estamos fazendo, nem o que estamos, a quem estamos adorando, sem saber. Ou quantas vezes, irmãos, nós não estamos agindo como o filho pródigo. O filho pródigo, ele estava na casa do pai. O filho pródigo, ele estava no caminho certo, mas ele decide: eu não quero estar mais nesse caminho. Tem caminhos mais alegres, tem caminhos mais fáceis, tem caminhos que me agradam, tem caminhos em que eu vou me adaptar melhor, tem caminhos em que eu vou me alegrar, e é nesse caminho que eu quero andar. Quantas vezes nós, como filhos pródigos, não estamos indo por esse caminho? Mas Jesus, ele disse para os discípulos, em Mateus 7, olha, só há 2 caminhos, o caminho certo e o caminho errado. Um caminho certo vai levar a uma porta estreita. E muitas vezes, para nós entrarmos por esse caminho certo, nós passamos por luta, nós passamos por dificuldade, nós passamos por problemas. E muitas vezes nós olhamos para a direita e para a esquerda e perguntando: Jesus não está mais conosco, Jesus se foi. Mas, todas as vezes em que nós nos lembrarmos desse momento, nós temos que nos lembrar: Ele não está aqui, porque Ele foi preparar um lugar para mim e um lugar para você. Ele foi para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso, hoje, ao Pai, não ao jardim, mas ao Pai. Ele preparou um lugar para nós. Ele preparou um lugar para cada um de nós, uma morada. Ele preparou esse lugar. E nós só temos que permanecer nesse caminho para que a gente possa, um dia, ser recebido por Ele, como Ele mesmo nos disse, que vai para que um dia nos receber. Ele quer nos receber de braços abertos e dizer: vinde, bendita do meu Pai. Vinde, bendita do meu Pai. E aí nós vimos que Jesus é o caminho, mas Ele também é a verdade. Jesus é a verdade, não é qualquer verdade. E para onde que nós vamos voltar nesse momento para que a gente possa entender que Jesus é a verdade? Para Gênesis, onde nós começamos. Lá em Gênesis, como é que eu falei? Que foi devido a uma palavra de engano que o homem pecou, que o homem caiu, que o homem perdeu a comunhão com Deus. E quantas vezes, irmãos, são palavras de engano que nos fazem pecar? Quantas vezes são palavras de engano que fazem com que a gente nos ferem, fazem com que a gente sinta dor. Palavras de engano que até mesmo muitas vezes matam. Palavras de engano. E essas palavras de engano, Jesus veio justamente de encontro a essas palavras. Jesus veio de encontro à mentira, ao engano, à falsidade. E Ele veio dizer que eu não pratico nada disso. Sabe por quê? Porque eu sou a verdade. E aonde há a verdade não tem como haver o engano. Não tem como haver a falsidade ou haver o engano. A Bíblia, ele é um livro imparcial. Sabe por que ele é um livro imparcial? Porque ele conta tanto de verdades e mentiras. Ele conta sobre vitórias e derrotas. E na Bíblia nós vemos muitos exemplos assim. Foi como uma palavra de mentira, uma palavra de engano, que Amnon abusou da sua irmã. Foi com uma palavra de engano que aquela mulher que se dizia ser a mãe verdadeira foi diante de Salomão. Foi com uma palavra de engano, por causa de cobiça, de ter o que era da outra. Foi com uma palavra de engano que os fariseus mataram Jesus. Não, que se não fossem ele, de fato Jesus morreria, mas foi devido à mentira, devido a uma palavra de engano, uma palavra de mentira. E essas palavras de mentira, palavras de engano, elas vêm para nos destruir. A Bíblia diz em João 8:32, nos diz assim: conheça a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira, ela vai se enrolando. Se você mente uma vez, você mente a segunda, você mente a terceira. E aí vai fazendo só uma bola de neve e vai crescendo cada vez mais.
Mas quando nós praticamos a verdade ela liberta. A verdade ela transforma. Nesse mesmo livro de João, capítulo 8, nos diz que vós, os que mentem, tende por pais o diabo. Ele é mentiroso desde o princípio. Por que falou que desde o princípio ele é mentiroso? Ele fala vocês falam o que agrada a ele, porque ele é mentiroso. Ele mente desde o princípio. Sabe por quê? Porque foi devido a uma palavra de mentira. Foi devido a uma palavra de engano que o homem pecou. E hoje, palavras de engano, palavras de mentira, vêm para fazer nos pecar. E quando nós pecamos, o que acontece quando pecamos? Nos separa de Deus, nos distancia de Deus. Palavras de engano vêm para fazer com que a gente se sinta mal. Ou às vezes nem tanto. Acostumamos-nos com as mentiras, acostumamos-nos com as palavras de verdade, de mentira e de engano. E às vezes as pessoas mentem tanto que elas acreditam na própria mentira, né? A gente estava numa brincadeira assim que não era bem uma mentira, era chamada resistência, né? E teve uma pessoa que eu acreditei nela. Eu falei, rapaz, e olha que eu vi que tu era assim, e eu acreditei. Ela foi tão convicta que ela me convenceu. E quantas vezes a mentira não nos convence? Quantas vezes? Mas é conhecendo a verdade, que a verdade nos liberta. E essa verdade Deus tem para cada um de nós. Muitas vezes nós agimos como Sansão. O que fez Sansão? Sansão era um escolhido de Deus. Sansão, ele era um homem que tinha um pacto, uma aliança com Deus. Ele era um nazireu. Era uma pessoa escolhida para ser diferente em meio a essa terra, em meio a esse mundo. Mas o que aconteceu? Sansão brincou com Deus. Sansão mentia. Sansão brincou com a verdade. Até que chegou um dia em que Dalila vai, pega e corta as suas tranças e fala assim, Sansão, os filisteus vêm aí. E o que Sansão diz? Eu vou me sair dessa como das outras vezes. Mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus já não estava mais nele. Quantas vezes nós nos acostumamos com o nosso pecado, acostumamos com as nossas mentiras, com as palavras de engano, até que chega um tempo e que nós falamos, não, vai dar tudo certo. Eu menti uma vez, deu certo, não, vou mentir só mais uma vez, eu vou ter só mais uma oportunidade, vai ser só mais um momento. Mas quando nós vemos, o Espírito Santo já não está mais em nós. Nós entristecemos o Espírito Santo. Cada mentira, cada pecado, cada engano. E o Espírito Santo só falando, olha, está desviando para a direita, olha, está desviando para a esquerda. Esse é o caminho, siga por ele. E o Espírito Santo falando, nos convencendo, nos mostrando e não dando ouvido. Até que chegam os filisteus. Até que chega o inimigo e domina. Arranca os olhos, nos põe por servos, nos escraviza e nos mata. Mata por completo. Mas Jesus fala, eu sou a verdade, a única verdade em que vocês têm que seguir. E por fim, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e Jesus é a vida. E para onde nós vamos voltar para falar sobre a vida? Gênesis capítulo 3, em que diz que o homem, ele vai, e Deus deu uma ordem para o homem, olha, você pode comer de tudo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você comer, você vai morrer. E o homem comeu. Morreu? Morreu? Eu pergunto para vocês. Morreu. Se a gente olha, o homem continuou andando, o homem continuou respirando, o homem continuou seguindo a sua vida normal. Fisicamente o homem não morreu. Mas a pior morte aconteceu. A morte espiritual. Aquela comunhão. Que Deus criou o homem. Ele poderia ter parado nos animais, mas ele falou, não, vou fazer os homens. Sabe por quê?
porque eles vão me adorar, eles vão ter intimidade, comunhão comigo. Então Deus criou o homem para isso. Mas o homem recusa, o homem rejeita, o homem opta pelo pecado. E como eu falei, o que é o caminho? O caminho são estilos de vida, são escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. O homem escolheu o pecado. E quantas vezes nós escolhemos o pecado? O homem, Adão, ele não morreu fisicamente, mas em consequência ao seu pecado, ele trouxe a morte para o ser humano. Porque o homem foi criado para viver eterno. Ele era para ser eterno. Ali no jardim. Hoje nós somos eternos também. Por quê? Porque o caminho veio. Hoje nós também somos eternos. Mas o Deus criou o homem para que ele fosse eternamente, vivesse eternamente ali no jardim. Mas o homem, ao comer, ao pecar, ao desobedecer, essa comunhão foi quebrada e ela trouxe morte. É por isso que diz que o primeiro Adão, ele é alma vivente. Ele só trouxe a vida, só com que nós tivéssemos vida. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele é espírito vivificante. Ele traz vida não somente a essa terra, mas ele traz vida muito além, que é uma vida em que nós estaremos com ele nos ares, nós encontraremos com ele nos ares, nós estaremos na presença de Deus, é uma vida eterna, lá na Nova Jerusalém. Haverá um novo céu, uma nova terra em que ele tem preparado para cada um de nós. Mas para isso, nós precisamos andar no caminho. Para isso, é necessário que a gente ande e pratique a verdade, para que a gente possa ter uma vida eterna. É necessário, faz-se necessário. Muitas vezes a gente pratica o erro, o pecado e fala, nada aconteceu, está tudo certo. Mas, quando há verdade, é uma coisa muito interessante que a Bíblia lá em Levíticos, capítulo 19, versículo 11, ela nos diz assim, olha, não furteis, não mintais e não agis de falsidade com os seus irmãos. Levítico 19, versículo 11. O que Jesus estava querendo dizer? O que a Bíblia está querendo nos dizer? Haja com sinceridade. Para ter uma vida eterna, haja com sinceridade. Seja uma pessoa sincera. E eu gosto de falar o significado da origem da palavra sincera. O que é a origem da palavra sincera? Vem do latim e que quer dizer sincera. Sabe por quê? Porque os romanos, eles faziam as esculturas. E ali, quando tinham as esculturas, quando tinha alguma imperfeição, quando tinha alguma coisa quebrada, algo errado, o que eles viam? Viam com a cera e colocavam ali e encobriam. Para quem não conhecia, aquilo dali era perfeito. Mas quando aquela escultura era perfeita, não tinha nenhum erro, não tinha nada quebrado, perfeita, eles diziam, essa escultura é sincera, é sincera. E quantas vezes nós colocamos uma cerinha no nosso erro? Colocamos uma cera naquela mentira. Colocamos uma cera naquele problema. As pessoas olham para nós e falam, essa é uma pessoa sincera. Essa é uma pessoa sincera. Mas vem Jesus, que vê tudo, que vê os pormenores. Vem o Senhor Jesus, que vê, olha, está enganando o outro, não a mim. Porque isso daí não é uma pessoa sincera, tem imperfeição, tem algo que está encobrindo, tem algo que está errado ali. E Jesus, Ele quer que a gente tenha uma vida sincera, uma vida de perfeição. Não que nós vamos ser homens perfeitos, mas vamos ser homens que buscam cada vez mais a salvação, busca cada vez mais estar mais próximos de Cristo, evitam a todo custo o pecado, evita a mentira, evita sair desse caminho que leva à salvação, que conduz à vida eterna. E Jesus é esse caminho, e Jesus é essa verdade, que vai nos levar a uma vida, e a uma vida eterna, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de santidade. Não a vida que eu quero, porque muitas vezes a Bíblia diz, o que eu quero é o que eu não faço, e o que eu faço é o que eu não quero. Muitas vezes, por causa dessas escolhas,
ou nós podemos entrar na porta estreita, ou entrar na porta larga. E para eu concluir, eu queria só ler o versículo 27. 14, 27. João 14, 27. João 14, 27. Que diz assim: deixo-vos minha paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, que não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Perceberam que esse versículo é o primeiro, o mesmo do início? A diferença é que tem no começo do versículo 27, fala sobre a paz. O que Jesus está querendo nos dizer é que nós, mesmo enfrentando momentos difíceis, mesmo enfrentando as nossas dificuldades, que a gente possa permanecer na paz, que a gente possa permanecer no caminho, porque é só através dele que nós vamos entrar no céu. Apocalipse 21, 22, ele nos fala desse caminho. Ele nos fala dessa vida que nós teremos, aonde será. É um lugar esplendoroso. Apocalipse 21, 22, ele nos diz que é um lugar majestoso. As ruas são de ouro, de cristais, os muros são de jaspe, são pedras preciosas. Quantos de nós muitas vezes nem vimos uma pedra preciosa na vida, nem conhecemos como elas são? Quando aparece um diamantezinho do tamanho da nossa mão, fica todo mundo, meu Deus, que tamanho. Mas ali não é só um diamantezinho, ali é o céu por completo, são pedras preciosas. E ali a Bíblia nos diz que lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá angústia, não haverá falsidade, não haverá angústia. Sabe por quê? Porque a própria verdade vai estar lá, a própria luz estará lá, e Ele nos receberá. Que nós possamos continuar nesse caminho, esse caminho que nos traz a vida. Está difícil aqui, são lutas aqui, são dificuldades as quais nós enfrentamos aqui, mas que nós, todas as vezes que nós estivermos enfrentando esses problemas, todas as vezes que nós estivermos enfrentando essas lutas, vamos olhar não para o problema, mas vamos olhar para essa promessa aqui para nós, que tem um novo céu, uma nova terra para nós, que tem um lugar esplendoroso para cada um de nós. E esse lugar foi Jesus, que não está aqui porque Ele foi preparar para todos nós. Por isso, eu quero concluir a minha mensagem. Não turbe o vosso coração. Vem a luta, vem as dificuldades, virão. Os problemas virão. A morte virá. Mas a Bíblia diz em João 11 que Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que estejamos mortos, ainda que morramos, Ele vai nos ressuscitar. Ele nos ressuscitará. Então que a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança não seja somente a esta vida, mas na vida futura que Jesus foi preparar para cada um de nós. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Pai. Deus, que nós possamos permanecer por esse caminho. Deus, que durante toda a nossa vida, a gente não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe somente para o autor e consumador da nossa fé. Que esse caminho que é Jesus Cristo, o caminho, nós possamos estar nele. Que nós possamos, ó Deus querido, nos alegrar com Ele. Que possamos, ó Deus amado, enfrentar as lutas, as dificuldades, ó Pai amado. Ó Senhor Deus, não com palavras de engano, mas com a verdade. Senhor, que nós possamos praticar a verdade, porque é a verdade que liberta. Coloca palavras, ó Deus amado, agradáveis em nossa boca. Coloca palavras sinceras, ó Pai. Que não haja nós, ó Senhor Deus, cera, Senhor, mas que haja verdade, que haja sinceridade, porque o Senhor é a verdade. Pai, que nós possamos, ó Senhor Deus, nesta vida, ter como objetivo buscar, agir e ser como Jesus Cristo,
o exemplo, ter o caminho que nos leva a Deus. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu Espírito Santo. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.